Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a NR20, treinamento de NR20. Você sabe o que trata a NR20, não? Está escrito ali, né? Ficou fácil, né? É isso mesmo, líquidos e combustíveis inflamáveis. Qual que é o objetivo dessa NR? Basicamente, quem faz esse treinamento vai ter contato com algum tipo de líquido inflamável, certo? Você sabe me falar exemplo de líquidos inflamáveis? Gasolina, óleo diesel, o que mais? Álcool, thinner, solventes. Então são diversos tipos de líquidos, querosene, são diversos tipos de líquidos inflamáveis. A gente tem dois tipos, né, quando se fala de líquidos. Tem os líquidos combustíveis e os líquidos inflamáveis. Qual que é a diferença de um para o outro? O ponto de fulgor. A gente vai falar sobre isso aí. A temperatura. Quanto mais fácil um líquido ele pega fogo, mais baixo é o seu ponto de fulgor. Ou seja, quanto mais baixo o ponto de fulgor, mais perigoso aquele produto é. Ele pega fogo com mais facilidade. Ele precisa de menos temperatura para ele entrar ali num processo de combustão. Tá? Então a gente vai falar sobre isso hoje. E principalmente a forma como a gente tem que tratar quando a gente trabalha com os líquidos inflamáveis no ambiente de trabalho. Questão de local onde ele vai ficar, isolamento, ventilação, identificação, proibições próximo a esses locais. Então o objetivo é esse, ok? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, você pode ficar à vontade. Vamos lá. Nós vamos falar hoje o objetivo do treinamento, tá? A introdução dentro da NR20, quais a abrangência, aonde que ela abrange essa NR20, quais locais, quais segmentos que é muito usado. Por exemplo, é muito comum a gente ter líquidos inflamáveis em onde? Postos de combustíveis, grandes indústrias que têm abastecimento. São locais onde necessita desses líquidos aí para estar operando alguma máquina ou equipamento. As definições, a classificação das instalações também, que é muito importante. A segurança operacional, a manutenção e inspeção das instalações, a análise de risco. Nós falamos de análise de risco aqui, dentro de outros treinamentos, vocês vão ver que a análise de risco está presente em todas as normas. Em todas as atividades de risco, eu tenho que ter análise de risco. Prevenção e controle de vazamentos, derramamentos, incêndios e explosões. É importante a gente falar dos controles preventivos e mitigatórios. Vocês vão sempre entender que a gente, quando fala de segurança, é importante a gente trabalhar com a prevenção. Eu tenho que ter controle preventivo. Líquido inflamável, quais os controles preventivos que eu vou ter? Sinalização, proteção, isolamento, pessoas capacitadas operando, isso tudo é preventivo. Só que eu tenho que ter o mitigatório também. Isso aqui, ó, quando fala de incêndio, derramamento, explosão, vazamento, já aconteceu o que eu não queria. Alguma coisa dentro do meu controle preventivo falhou. E eu tenho que ter ferramentas para mitigar. Tem que ter um plano de emergência, eu tenho que ter pessoas ali que saibam utilizar os extintores de incêndio, o sistema de hidrante, beleza? Então é sobre isso que nós vamos falar. Ainda no conteúdo programático, controles de fonte de ignição, a gente vai falar aqui o que é ignição, o que é fonte de fulgor, plano de resposta à emergência, comunicação de ocorrências, eu tenho que comunicar quando acontece algum tipo de um vazamento, por exemplo, de líquido inflamável. Eu vou só pegar aquilo ali e controlar? Eu tenho que controlar, mas eu tenho que comunicar aquela ocorrência para investigar o porquê daquele vazamento. Certo? Tanques de líquidos inflamáveis no interior de edifícios. Capacitação dos trabalhadores em contato com processamentos e a introdução ao combate a incêndio. Vocês perceberam que o combate a incêndio, quando a gente falou da NR34, ele é importante. Vai mexer com solda, com oxicorte. Eu tenho que saber usar um extintor. Vou mexer com líquido inflamável, eu também tenho que saber manusear um extintor de incêndio. Beleza? Algumas recomendações de segurança, pessoal. Sempre dentro do treinamento, qualquer lugar que vocês estiverem, é importante, por exemplo, vocês estão numa sala aqui de treinamento. É sempre bom saber qual que é a saída de emergência. Você vai sair por essa porta, vai pegar a esquerda e vai sair à direita na porta. Vocês estão na rua. Qualquer lugar que vocês estiverem, seja trabalhando, fazendo treinamento, é importante vocês conhecerem a rota de fuga.
a saída daquele local. Às vezes a gente começa a trabalhar no ambiente, ou até já trabalha há muitos anos naquele ambiente e não sabe as saídas ali que tem alternativas, as saídas de emergência, por exemplo. É importante conhecer as instalações. Vocês já perceberam que quando vocês vão trabalhar numa empresa, por exemplo, uma grande empresa, tem a questão da integração de segurança? Não recebe integração? E geralmente, quando é a primeira vez que vocês estão na empresa, não vai uma pessoa levar vocês para conhecer a planta, as dependências, justamente para isso. Às vezes vocês vão trabalhar no setor de manutenção e a empresa, o resto da empresa você não conhece. É importante conhecer, mesmo que vocês não vão trabalhar naquele local. Às vezes, por uma situação ali emergencial, às vezes você trabalha na caldeiraria, por exemplo, na oficina, você tem que ir para um prédio administrativo ali fazer alguma coisa e não conhece ali a rota de fuga, não sabe onde tem uma saída de emergência. É importante conhecer, tá? Fundamental. Então, vamos compartilhar a segurança, tá? A questão de zero é possível, zero repetição. Quando nós falamos de zero, gente, qual que é o objetivo? Zero, o acidente zero. Por que a gente tem que ter acidente zero, na opinião de vocês? Qual que é o objetivo quando eu falo zero acidentes? Não, quando o morador sai dali machucado. Perfeito. É simples assim. Ninguém quer que a pessoa acidente. Zero. A gente não pode achar normal uma pessoa machucar. Antigamente, o cara machuca o dedo, corta o braço, machuca a perna, normal. Não é normal. Então, o zero é possível a partir do momento que eu tenho medidas de controle preventivas e mitigatórias. E, principalmente, qualquer ocorrência que aconteça dentro da empresa, eu tenha ferramentas para investigar aquilo e mudar aquele hábito ali dentro da organização. Ok? Então, vamos lá. Aqui, quando a gente fala do objetivo do treinamento, habilitar os empregados, né, a estarem realizar atividades envolvendo líquidos, combustíveis inflamáveis de acordo com a NR20. O objetivo nosso aqui é falar da NR20, o que ela abrange, de fato, na prática, como que você vai utilizar ela, conhecer os líquidos inflamáveis, saber o que eu vou verificar para mim conhecer determinado líquido, por exemplo, gasolina, diesel. Como é que eu faço para saber as informações daquele produto? Cada produto tem uma composição diferente. Cada produto, cada líquido tem uma reação diferente. Uma coisa muito importante, todo produto químico ele tem o que nós chamamos de FISPIC. Já ouviu falar de FISPIC? O que é FISPIC? No último treinamento tem tipo os detalhes do que é aquele negócio que você vai mexer, por exemplo, você vai mexer, tem os detalhes dele. Tem todos os detalhes. Como é que é o seu nome? Gabriel. Tem todos os detalhes. A ficha de informação de segurança do produto químico. Composição, o ponto de fulgor do produto químico, as reações, o que eu faço se eu tiver contato com a pele, com a boca, com o nariz, o que eu tenho que fazer com os olhos, princípio de incêndio, qual extintor que eu devo usar. Todo produto, gente, tem a ficha de informação de segurança. Então, se vocês forem trabalhar com um produto, é importante ler aquela ficha. Às vezes a empresa já deixa resumido, porque a FISPIC, ela é grande, ela é extensa, ela tem muita informação. Então, as empresas, geralmente, o que elas fazem? Elas reduzem aquilo ali numa folha A4 com as informações principais do produto. Primeiros socorros, combate a incêndio, o que fazer, como manusear aquele produto. Isso é fundamental, ok? Então, essa ANR, ela o quê? Ela estabelece requisitos mínimos para a gestão de segurança e saúde do trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extração, veja bem, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de combustível inflamável. No caso, vocês vão trabalhar no final aqui, ó. Talvez no manuseio e manipulação. Vocês vão extrair, produzir, talvez armazenar na troca ali, né, no armazenamento, já no local, quando vai, por exemplo, fracionar um produto químico. Sabe o que é fracionar? Fracionar é quando eu pego de uma embalagem original maior e passo para uma embalagem menor. Isso acontece muito. Essa embalagem tem que ser certificada, tem que ser uma embalagem que eu possa utilizar para aquele produto, tem que identificar
Acontece muitos acidentes domésticos por causa disso aí. Você pega lá, por exemplo, uma garrafa PET ali de refrigerante e vira ali um detergente colorido. A criança vê aquilo ali e pode achar que é refrigerante, que é suco e tomar. No ambiente de trabalho é a mesma coisa. Ok? Qual que é a abrangência? Ela vai aplicar a extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis nas etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção, inspeção e desativação da instalação. Então, em todas as etapas que eu tiver, por exemplo, fazendo um projeto, construindo, montando, já na etapa de projeto eu já tenho que saber, por exemplo, um posto de gasolina, como é que eu vou armazenar ali o diesel, a gasolina, o álcool. Tem que ter responsáveis técnicos ali que vão determinar como que vai ser aquele tanque subterrâneo, por exemplo. Tanque de abastecimento em transportadora, onde fica diesel, onde tem muita máquina, equipamento. Onde que vai ficar aquela área onde vai ficar o tanque, por exemplo, que fica geralmente na posição horizontal, ou pode ficar na vertical também. Como é que vai ficar aquele tanque? Como é que vai ser a contenção dele? O isolamento das outras áreas, se ele começar a pegar fogo, por exemplo, eu tenho que deixar ele em uma distância segura para não passar, para não propagar o fogo para as outras áreas. Isso tudo é etapa de projeto. Como é que vai construir? Como é que vai montar? Como é que vai operar? Quem que vai fazer o abastecimento? Qual que é o procedimento? A manutenção disso. As paredes ali do tanque, teste dela. A inspeção para verificar se está tudo ok, se não teve nenhuma alteração. E por aí vai. Então, aonde não se aplica? As plataformas e instalações de apoio empregadas com a finalidade de exploração e produção de petróleo e gás do subsolo, marinho e as edificações residenciais unifamiliares. Então, quando se fala produção de petróleo e gás do subsolo marinho e edificação residencial, não aplica essa norma NR20. Algumas definições, pessoal. Eu falei que nós estamos falando dos líquidos inflamáveis, mas é importante a gente entender a diferença dos líquidos inflamáveis e os combustíveis, tá? Qual que é a diferença? Por exemplo, líquidos inflamáveis são líquidos que possuem ponto de fulgor menor ou igual a 60 graus Celsius. Então, quando você pega a FISPIC, você vai ver isso lá. Qual que é o ponto de fulgor? Ele é importante para definir se o produto é inflamável ou não. Okay? Gases inflamáveis, gases que inflamam com ar a 20 graus Celsius, uma pressão padrão de 101,3 kPa. Líquidos combustíveis são líquidos com ponto de fulgor entre 60 e 93 graus Celsius. Então, a gente tem aqui a classificação das instalações também. Então, por exemplo, classe 1, quanto à atividade? Posse de serviço com inflamáveis e líquidos também combustíveis. Esse é o classe 1. Então, quanto à capacidade de armazenamento de forma permanente e transitória, gases inflamáveis acima de 2 toneladas até 60 toneladas e líquidos inflamáveis e combustíveis acima de 10 metros cúbicos até 5 metros cúbicos. Então, isso é classificação das instalações. Classe 1. Tá? Classe 2, engarrafadoras de gases inflamáveis, atividade de transporte dutoviário de gases e líquidos inflamáveis e combustíveis. Quanto à capacidade de armazenamento permanente transitória, gases inflamáveis acima de 60 toneladas até 600, líquidos inflamáveis e combustíveis acima de 5.000 metros cúbicos até 50.000 metros cúbicos. Então, basicamente, vocês vão trabalhar na classe 1, um volume menor aqui, tá? Classe 3, por exemplo, já é uma situação ainda com risco maior. Por exemplo, refinarias, unidades de processamento de gás natural, instalações petroquímicas, usinas de fabricação de etanol ou de álcool. Quanto à capacidade? Acima de 600 toneladas e líquidos ou combustíveis acima de 50.000 metros cúbicos. Tá? Então, quanto aos gases, acima de 600 toneladas e os líquidos acima de 50.000 metros cúbicos. Então, aqui, dentro da NR20 tem, né, essa tabela que mostra o que é classe 1, o que é classe 2, o que é classe 3. É importante porque para cada classe vai ter as recomendações dentro da norma. O que eu preciso fazer para cada classe? Quais as medidas de segurança que eu tenho que ter de acordo com a NR20? Eu vou consultar isso nessa tabela. Beleza? Então, para critério de classificação, o tipo de atividade possui prioridade sobre a capacidade de armazenamento.
Quando a capacidade de armazenamento se enquadrar em duas classes distintas, deve-se utilizar a classe de maior gradação. O que significa isso? Para mim saber como é que a minha instalação está, ó, o tipo de atividade. Então, nós temos aqui, ó, quanto a atividade, quanto a capacidade. Para definir, tá vendo? Ó, todos os dois, ó, quanto a atividade, quanto a capacidade. Quanto a atividade, quanto a capacidade. Então, para definir aqui, ó, sempre o tipo de atividade vai possuir prioridade, ou seja, postos de serviços inflamáveis líquidos, engarrafadoras, refinarias. Então, por exemplo, postos de serviço com inflamáveis ou líquidos combustíveis. É algum posto de trabalho que tenha isso. Por exemplo, quando você vem aqui, por exemplo, a atividade suas lá é engarrafadora de gases inflamáveis? É atividade de transporte rodoviário? Não. Vai ser refinaria? Unidade de processamento de gás natural? Então, na maioria dos casos, quanto da operação que a gente está acostumado a ver, né? Quando foge aqui para refinaria e foge também de engarrafadora de gases inflamáveis, vai enquadrar aqui, nos postos de serviço com inflamáveis ou líquidos combustíveis, ou seja, o produto já está ali. Chega, por exemplo, transportadoras que tem lá um tanque de diesel para abastecimento, postos de gasolina, vai enquadrar aqui na classe 1, beleza? E segurança operacional. Quando se fala de segurança operacional, o que a empresa tem que fazer? O que o empregador deve fazer? Veja bem, ó, elaborar, documentar, implementar e divulgar e manter atualizados procedimentos operacionais que contemplem aspectos de segurança e saúde do trabalho em conformidade com as especificações de projeto das instalações, classe 1, 2 e 3, tem que ver em qual vai enquadrar, que a gente acabou de falar, e com as recomendações das análises de risco. Então, o empregador, ele tem obrigação, se ele mexe com o líquido inflamável, ou ele vai fazer, ou ele vai contratar alguém da segurança do trabalho, ou uma consultoria, para adequar com relação à NR20. Tá? Qual o treinamento? Vocês estão fazendo treinamento aqui, né? Qual o procedimento operacional quando você vai manusear um líquido inflamável? Qual que é o procedimento? Ah, não tem procedimento. Tem análise de risco para fazer isso? O ideal é ter um procedimento implementado e treinar vocês no procedimento, além do treinamento de NR20, ok? Então aqui mostra, tá vendo aqui para você ver? Vocês acham que essa imagem aqui tá legal? O que vocês estão vendo de errado aqui? Contato direto do solo, certo? Ele está em cima dos galões sem parte, tudo anunciado. O que mais? Contato direto com o solo, ele tá falando, como é que é o seu nome? Breno. Armazenado junto com outras coisas, com materiais combustíveis aqui, né? O que mais? Tá faltando ali? Faltando pallet para colocar. O que mais? O que tá faltando aqui, gente? Olhando, além da organização, olhando aqui. Vocês estão vendo, você sabe o que tem ali, que é galão? Hã? Como é seu nome? O Jared. O Jared falou, não tem identificação também. Eu tenho que estar identificado esses galões aqui, né? Também. Além de estar armazenado. Aqui você já tem um com contenção, né? E isso facilita bastante essa questão aí dentro do ambiente, ok? Manutenção e expensão das instalações. Olha que interessante, gente. As instalações classe 1, 2 e 3 para extração, produção, armazenamento, transferência. Deixa eu só... manuseio e líquidos combustíveis devem possuir plano de expensão e manutenção devidamente documentado. Eu tenho que ter um plano. Se eu tenho lá qualquer tipo de material inflamável, líquido inflamável, que eu tenho, seja um tanque, seja, por exemplo, um posto de gasolina, seja qualquer equipamento que eu tenha envolvendo líquido inflamável, eu tenho que ter o plano de manutenção, tá? E documentar isso. Ok? Além disso, os planos devem ser periodicamente revisados e atualizados, considerando previsto nas normas regulamentadoras. Então, tem que ter um responsável, tem que ter um prontuário da NR20, onde eu vou colocar todos os procedimentos. Como é que é feita a manutenção desses equipamentos? Como é que é feita a inspeção desses equipamentos? Ok? Opa, deu uma travada aqui agora, hein?
Análise de risco, pessoal. O que é importante quando se fala de análise de risco? Nas instalações classe 1, 2 e 3, o empregador deve elaborar e documentar as análises de risco das operações que envolvam o processo ou processamento das atividades com inflamáveis e líquidos combustíveis. Então, eu tenho que ter uma análise de risco, certo? Além disso, as análises de instalações devem ser estruturadas com base nas características e complexidade da instalação. As análises de risco devem ser coordenadas por profissional habilitado e as análises de risco devem ser elaboradas por equipe multidisciplinar e revisadas periodicamente. Quando eu faço análise de risco, eu tenho que envolver todo mundo. Manutenção, operação, segurança do trabalho, liderança, engenharia, para desenvolver uma análise de risco daquelas atividades. O que é análise de risco? Primeiro eu tenho as atividades, eu tenho os riscos de cada atividade e as medidas de controle. Não muda. Eu falei disso aqui na NR34, falei na NR12, não muda. Só que a característica é diferente. Estou falando de líquidos inflamáveis. Certo? Quando se fala de prevenção, de controle de vazamento, derramamento, incêndio, explosão. O que é importante, gente? Tem que ter um plano que contempla prevenção e controle de vazamentos. Então, por exemplo, além de eu ter toda a área que eu tenho líquido, eu tenho que ter uma área ali, se derramar, vai ter uma contenção. E eu tenho que ter um plano também, quando tiver um vazamento, como é que eu vou fazer a contenção? Como é que eu vou fazer a limpeza daquilo ali, a coleta daquele vazamento, daquele produto que está no chão? Eu tenho que ter ferramentas para isso, eu tenho que ter kits de emergência para isso. Tá? Derramamento, incêndio, nos locais de atividade, o plano deve contemplar todos os meios e ações necessárias para minimizar os riscos de ocorrência de vazamento, derramamento, incêndio e explosão, bem como para reduzir suas consequências em caso de falha no sistema de prevenção e controle. Então, o plano de emergência ele tem que abranger todo o cenário. Se tiver um vazamento aqui em tal área X, como é que vai ser feita a contenção desse vazamento? Se tiver um incêndio, como é que eu vou combater esse incêndio? Onde tem extintores de incêndio? Quais as classes de extintores que eu tenho? Tem sistema de hidrante? Tem que estar dentro do plano de emergência, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma contenção dessa aqui, se tiver algum vazamento, furar o tambor, alguma coisa, ele vai estar dentro de um recipiente. Fica mais fácil depois para mim retirar o líquido que está ali. Mesmo eu tendo um vazamento aqui, né? Vamos supor que furou o tambor. Eu tendo esse vazamento, eu limpando, eu retirando o material, eu tenho que investigar o que aconteceu esse vazamento. Tá vendo aqui, ó? Que interessante, ó. Isso aqui é prevenção e controle de vazamento, derramamento, incêndio, explosão. Ó, eu tenho aqui gasolina, posso ter diesel, álcool. Tá vendo que eu tenho uma bacia de contenção? Se tiver um vazamento aqui, vai estar contido. Essa estrutura aqui tem que ser o quê? Impermeável. O que é impermeável? Vou passar um produto para garantir que se tiver um vazamento não vai para o solo. Se for para o solo, o que pode acontecer? Contaminar os lençóis freáticos. Tá? Então é fundamental, tá vendo aqui, ó, o tambor aqui no dispositivo, tem aqui um recipiente, se estiver pingando aqui, ele vai conter. Aí, ó, quando acontece esse tipo de vazamento, deixou o tambor cair, e aí, como que faz? Quando tem esse tipo de vazamento, gente, eu tenho que ter ali os kits ali. Geralmente essas oficinas que tem a movimentação de tambores, de muito produto líquido inflamável ou líquido combustível, o que for, o que eu tenho que fazer? Geralmente o piso ele vai ser impermeabilizado. Vai ser um piso liso, fácil para limpar, para me utilizar ali os kits de emergência para conter. Tá? Por exemplo, quando se fala de prevenção, controle de vazamento, a gente tem algumas formas aí de contaminar o meio ambiente. Né? Solo, água e ar. Perfeito? Então, aqui a gente está falando da contaminação do quê? Do solo e da água. O que acontece? Quando tem um vazamento de óleo, derramamento de óleo na água, por exemplo, no rio, você vai matar animais, aves, peixes. Certo? Então, por isso que a gente tem que ter esse controle bem adequado. Tá vendo aqui, ó? Uma forma da gente conter ali quando tem um derramamento, são kits, absorvedores, né? Cordões e absorvedores. Isso aí vai ser, né? Vai cercar ali para não ter mais um vazamento, tá vendo? Esse cordão aqui. Vai colocar os absorvedores,
para fazer o quê? Vai sugar aquele líquido e depois a gente vai colocar dentro de um recipiente para fazer o descarte final. Perfeito? Então, toda empresa ela tem que ter um plano de emergência que vai contemplar isso. Não só relacionado a princípio de incêndio, mas também relacionado a vazamento. Quando se fala de produto químico, líquido inflamável, combustível, eu tenho que ter essa atenção. E as pessoas que vão estar no ambiente ali, elas têm que conhecer esses kits de emergência, tá? É fundamental. Aqui a gente tem, né, um exemplo, por exemplo, em caso de derramamento de líquidos inflamáveis, a gente tem que fazer o quê? A comunicação. Cada empresa ela tem o seu plano, ela tem o seu canal de comunicação. Pode ser via rádio, pode ser via telefone, pode ser um alarme que você vai acionar. Por isso que dentro da organização você deve receber um treinamento do plano de emergência daquela empresa, que muda de uma organização para outra. Perfeito? Agora a gente vai falar um pouco de prevenção e controle de vazamento, incêndio e explosão. Tá vendo aqui, ó? Um exemplo de explosão. Né? Um tanque ali horizontal. Ó, é muito comum, já viram acidentes dentro em rodovia com líquidos, caminhões que transportam líquidos inflamáveis? Bastante estrago. E ali, de repente, você está no engarrafamento ali, o risco que tem de você, né, ser envolvido, tem que tomar muito cuidado no trânsito com relação a essas carretas aí. Eu, quando eu vejo, eu já passo. Sempre acontece, eu não gosto de ficar perto de carreta de jeito nenhum. Não pode ser com inflamável, bobina. Eu ultrapasso e saio fora dela. Porque quando acontece um acidente, você está no meio de uma carreta ali, o acidente pode ser fatal, né? Aqui é um exemplo, né, mostrando aqui como é que chama aqui? O motoqueiro fantasma, né? E aí tem a questão dos telefones de emergência. Aqui a gente fala dos controles de fonte de ignição. O que seria uma área classificada, pessoal? A área classificada é a área na qual uma atmosfera explosiva de gás está presente ou na qual é provável sua ocorrência a ponto de existir precauções especiais para a construção, instalação e utilização de equipamento elétrico. Então, por exemplo, vocês trabalham com solda, certo? Com oxicorte, oxiacetileno. Se estiver num ambiente confinado, né, e dependendo da situação, você pode, né, causar um estrago grande com relação à atmosfera que pode causar naquele ambiente. Por isso que é importante o controle dos gases que podem ser gerados ali, a retirada desses gases, colocar o oxigênio ali, né, fazer a troca, é fundamental. Então, as instalações elétricas, equipamentos elétricos fixos, móveis e portáteis, equipamentos de comunicação. Quando vai trabalhar em áreas classificadas, a gente tem que ter o que? A conformidade com a NR10. Ele tem que ser blindado, aquele equipamento elétrico. Por quê? Se eu tiver um equipamento elétrico num local onde eu tenho uma atmosfera explosiva, ele pode causar ali o quê? Uma explosão. Ele vai ter um processo ali de centelha que ele vai gerar a parte elétrica dele, não que eu ligo um telefone, por exemplo, um rádio, ou até uma tomada que está naquele local ali. Se eu tiver uma atmosfera explosiva, eu vou ter o quê? Uma explosão, um incêndio. Então, por isso que é importante esse controle dos equipamentos. Quando eu tenho uma área projetada, área que é fechada, tem deficiência de oxigênio, que pode gerar, por exemplo, outros tipos de gases tóxicos ou inflamáveis principalmente, eu tenho que ter esse controle aqui. Ó. O empregador deve implementar medidas específicas para o controle de geração, acúmulo e descarga de eletricidade estática em áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis. Então, o efeito direto da chama ou do arco elétrico. Tanto a chama do... Olha para você ver que importante isso aqui. Ó. Tanto a chama do maçarico, que é o que vocês trabalham, como o arco elétrico, desprende continuamente energia. Tem temperatura muito elevada e grande quantidade de calor, capaz de incendiar imediatamente materiais de fácil combustão e em tempo relativamente curto para os materiais dificilmente combustíveis. Tá? Então, quando se fala de condução térmica, a chama do maçarico ou arco elétrico aquece localmente a peça até sua temperatura de fusão. Certo? É isso que acontece no operacional. O calor absorvido no ponto de solda poderá, por condução, provocar a inflamação de materiais combustíveis que estiverem em um ponto afastado, fora do raio de visibilidade do soldador. Se a peça for má condutora, haverá acúmulo de calor que poderá produzir processos de combustão inesperados. Então, os trabalhos envolvendo o uso de equipamentos que possam gerar chamas, calor, centelha nas áreas sujeitas a existência de atmosfera inflamáveis
deve ser precedido de permissão de trabalho. É o que a gente viu no treinamento de NR34. Chama, faísca ou calor. Vocês estão percebendo que vocês estão fazendo um treinamento da operacional, vocês fizeram de NR34, conhecer os materiais que são considerados a quente, chama, faísca ou calor, e agora NR20, que são os líquidos inflamáveis. Então, quando eu falo de chama, faísca, calor e líquidos combustíveis, eles são o quê? Incompatíveis. Não posso ter aquilo ali no mesmo lugar. De forma nenhuma. Certo? Eu não posso achar que é normal eu ir fazer uma solda, um corte numa área que tem líquidos inflamáveis. Então, tem que ter um controle e fazer o quê? Análise de risco, permissão de trabalho. O empregador deve sinalizar a proibição de uso de fonte de ignição nas áreas sujeitas à existência de atmosferas inflamáveis. Então, aqui tem os controles de fonte de ignição. Sinalização do local é fundamental. Por quê? Vamos imaginar dentro de uma empresa, as pessoas que às vezes não têm contato direto com líquidos inflamáveis, igual vocês vão mexer com algum tipo de líquido inflamável lá? Na empresa? Só gasolina para abastecer o empilhadeira fora. Gasolina para abastecer empilhadeira. Aí tem que ver onde vocês vão pegar essa gasolina, como é que vai ser, se é vocês que vão abastecer, é importante verificar. Mas, de fato, imagine uma pessoa que não receba um treinamento de NR20, não conheça, por exemplo, né, questão de ponto de ignição, de fogor. Essa pessoa, por exemplo, ela fuma. Ela já não tem conhecimento, trabalha na empresa e vai lá fumar próximo ao local onde tem líquido inflamável. Certo? É um perigo grande. Então, por isso tem que estar sinalizado as áreas, não fume, né, não acenda isqueiro, não usa celular aqui próximo aqui, porque é o risco de ter. A área tem que ser aberta, ventilada. Se eu tiver um vazamento ali, por exemplo, gasolina. A gasolina emana gás na temperatura ambiente. Vocês já perceberam que quando você está abastecendo o carro, a moto no posto, você vê aquele vapor subindo ali meio que invisível? Está o quê? Emanando gás na temperatura ambiente. Qualquer movimento que eu fizer, dependendo da roupa que eu tiver, celular, eu posso começar um incêndio ali. Por isso que em posto você não pode usar celular. Viu? É proibido usar celular. Muita gente usa. Né? Às vezes a gente fumando no posto de gasolina. É um absurdo um negócio desse. Pode. Tá? Então, o que é o plano de atendimento à emergência? Pessoal, o plano de emergência, basicamente, qual é o objetivo dele? O nome já fala, plano de emergência. Ou seja, o que é emergência? Situação de emergência é quando eu perco o controle. Eu estou soldando, né? Estou soldando ali ou cortando, e aí tem um material combustível próximo ali, o que não deveria estar, por exemplo. A chama passa para aquele material combustível e começa a pegar fogo. No papel, de madeira, ou no líquido inflamável. Aquilo ali é comum? Não, virou uma situação o quê? Emergencial. E eu tenho que seguir o plano. O plano tem que ter um roteiro de comunicação, de ação da brigada, de ação das pessoas que estão ali no local onde aconteceu a emergência, o princípio de incêndio, por exemplo. Então, consiste um plano de emergência que estabelece as diretrizes e a estrutura organizacional para atuação em situações de emergência que tenham potencial para causar danos à saúde humana, integridade física das pessoas expostas, entre outros. Cada empresa tem que ter o seu plano. Ele pode seguir um roteiro, né, de uma empresa para outra parecido, mas tem que ter o seu plano. Cada empresa tem a sua característica diferente. E o mais importante que ter o plano no papel é as pessoas que estão ali conhecer o plano de emergência. Saber os canais de comunicação. Saber como agir. E isso é fundamental. Então, aqui, cenários acidentais classificados. Nível 1. Emergência que pode ser contida com recursos locais, cujos impactos fiquem restritos às áreas internas da empresa. Exemplo, ambulatorial, interno, atendimento. O que é uma situação de emergência, gente? O que é emergência? Eu defino emergência como aquilo que eu não consigo controlar sozinho. Se eu preciso de ajuda, é uma emergência. Eu estou soldando lá, começou a pegar fogo, tem um extintor, fui lá, apaguei, beleza, eu controlei, eu não preciso de acionar a emergência. Começou a pegar fogo ali, eu vi que virou um incêndio, eu vi que eu não vou conseguir controlar, eu tenho que acionar os canais de comunicação, virou uma emergência, porque eu não controlo mais sozinho aquela situação. Isso pode ser uma pessoa que machuca, que acidenta, vocês estão trabalhando junto aqui, ele começou a passar mal, sentiu mal, tontura,
Você consegue levar ele até um ambulatório? Consigo. Não é emergência. Aí caiu, desmaiou. Parece que está com uma fratura. Você consegue controlar sozinho? Não. Emergência. Conseguiram entender a diferença? Então, quando fala de uma emergência nível 1, por exemplo, ela é ambulatorial, leva para o atendimento ali, já resolve o problema. Né? Aí nós vamos ter nível 2, emergência que extrapola a capacidade de atendimento, né, necessitando apoio. Aí tem, né, eu vou ter que ter um apoio externo. Nível 3, emergência que extrapola a capacidade de atendimento local e necessita suporte de recursos externos. Exemplo, vou ter que levar no helicóptero a pessoa. E por aí vai. Então, cada empresa tem a sua política, o seu plano definido. Não quer dizer que vai seguir essa sequência. Tá? Aqui nós temos agora a questão das classes de incêndio. As classes A, B, C, D e K, que são as mais comuns. Quando a gente fala de incêndio de classe A, por exemplo, são os mais comuns. O que significa classe, gente? A classe é o tipo de material que pega fogo. Classe A é a mais comum. O que é a classe A? É característica. Que é madeira, papel, plástico. A gente tem em todo lugar. Então, a gente fala que são os materiais sólidos. Ou seja, quando ele está pegando fogo, você vai perceber que ele pega fogo embaixo, no meio, em cima, pega em toda a propriedade do material. E, no final, ele sempre deixa resíduo. Se colocar fogo nessa mesa de madeira aqui, para queimar, vocês vão ver que vai ficar as cinzas dela, é o resíduo dela. E ela pega fogo em toda a propriedade. Beleza? Um incêndio de classe A. Que eu acabou de falar aqui, ó. Fogos em materiais sólidos, fácil combustão, que tem a propriedade de queimar em sua superfície, profundidade, deixa resíduos. Madeira, borracha, tecido. Classe B. A gente está falando agora, líquidos inflamáveis. Ele tem uma característica diferente, classe B. Ele só pega fogo na superfície e não deixa resíduo. Se eu pegar um tambor cheio de gasolina e colocar fogo nele aqui, vocês vão perceber que vai pegar fogo só na superfície. E vai queimando, vai descendo, vai queimando, mas só pega fogo em cima. Se tiver derramado no chão, a mesma coisa, vai pegar fogo só na superfície. E ele não deixa resíduo, porque tambor no final, se queimar aquela gasolina inteira, vai ficar preto. Mas não fica resíduo lá dentro. Certo? Então, quando eu falo, por exemplo, de incêndio de classe A, os materiais sólidos, que são os mais comuns, que extintor que eu posso usar? De água. Certo? Extintor de água. O extintor de água é o mais utilizado para classe A. Só que hoje a gente não usa muito o extintor de água mais, água pressurizada. Ele está em desuso, porque eu tenho extintor de pó ABC, que ele é para classe A, B e C, atua nas 3 classes. Então, quando se fala do líquido inflamável, que eu acabei de falar aqui, ó, combustíveis inflamáveis, na verdade, né? Eles, geralmente eu vou utilizar, por exemplo, para princípio de incêndio, o extintor de pó ABC, o extintor de PQS, que é o pó químico seco, o próprio extintor de CO2 eu posso usar. Quando a gente vai atacar, por exemplo, incêndio de classe A, eu vou utilizar o quê? Eu tenho 3 formas de extinguir o fogo. Abafamento, resfriamento ou isolamento, que é retirada do material. O classe A, eu vou atuar por resfriamento, água, resfrio. O fogo, quando se fala do fogo, para a gente ter o triângulo do fogo, nós precisamos, tivesse aqui uma caneta aqui, eu vou até explicar para vocês aqui. Ficaria mais fácil. Mas o triângulo do fogo eu vou ter o quê? Oxigênio, calor, combustível. Que é o triângulo do fogo. Tá? Então, quando se fala oxigênio, calor e combustível, quando eu vou apagar o fogo, né, para mim ter o fogo eu preciso dos 3. Oxigênio, calor e combustível. Tem que ter os 3. E a reação em cadeia dos 3. Para mim apagar o fogo, eu preciso de retirar um dos 3. Se eu jogo água, por exemplo, no material de classe A, eu vou resfriar. Eu vou tirar o quê? O calor. Vai ficar só oxigênio e combustível não tem calor. O fogo apaga. Quando eu falo de líquidos inflamáveis, geralmente eu vou fazer o quê? Abafar. O abafamento eu retiro o quê? O oxigênio. Eu vou ter o calor e o combustível, mas não tem oxigênio. Eu abafo e apago o fogo. Tem um incêndio de classe C, por exemplo.
Classe C são materiais elétricos energizados. Tudo que contém energia elétrica. Painel de máquina, equipamentos portáteis energizados, computador, data show, televisão, tudo isso. Máquinas que têm energia, material energizado. Classe C. Jamais eu posso jogar água em material energizado. A água é o quê? Condutora de energia. Tá? Então, por isso que é fundamental eu ter, por exemplo, extintor de CO2, onde eu tenho materiais energizados. CO2 é o mais indicado. O PQS também, só que o PQS ele é o quê? Corrosivo. É o pó bicarbonato, ele vai corroer, vai danificar aquele equipamento. Vai apagar o fogo, mas se tiver algum equipamento próximo ali que for atingido pelo PQS, ele vai corroer, pode danificar o equipamento. Então, esses são os materiais energizados. A partir do momento que eu tiro a energia, ele passa a ser classe A, porque ele não tem mais energia, vai ter o quê? O material sólido. Aí sim eu posso jogar água. Certo? Corpo bombeiro, quando vai combater incêndio em edificações, uma das primeiras coisas que eles fazem, verificar se foi cortada a energia elétrica. Por quê? Para jogar água tem que tirar a energia do local. Beleza? Classe D é incêndio com relação a magnésio, selênio, antimônio, lítio, potássio, alumínio. É um tipo de material mais difícil de se encontrar, são algumas indústrias aí específicas que tem. Tá? E aqui mostra os métodos de extinção do fogo. Primeiro, retirada do material. É a forma mais simples de extinguir um incêndio, baseada na retirada do material. Vamos imaginar que eu estou no local onde tem um monte de papelão e tambores ali, e materiais, madeiras, por exemplo, pegando fogo. E eu não tenho extintor, não tem nada. E é um lugar onde tem um volume grande de material, combustível. Deveria ter extintor, mas vamos imaginar que eu não tenho. Se eu chegar no local onde o fogo não chegou de forma segura e retirar, afastar aquele material de onde está pegando fogo, vai apagar o fogo? Não. O fogo vai continuar queimando aquele material que está ali, só que ele não vai propagar para o outro pela distância. Então o fogo apaga por falta de material para queimar. Tá? Por exemplo, em locais onde florestal, incêndio florestal, faz os aceiros ali, né? Faz aquela abertura ali na vegetação, para quê? Para não ter a propagação. É o que? Um método de isolamento. Ok? Resfriamento. Geralmente, eu expliquei aqui, é quando eu jogo água, eu vou resfriar, eu vou tirar o quê? O componente calor, tá? Do material. O abafamento. Eu vou tampar. Eu posso usar o extintor como eu posso tampar. Está vendo o exemplo aqui? Ó? Imagine que tem gasolina aqui dentro. Está pegando fogo. Se eu tampar, eu vou tirar o que lá de dentro? Eu vou diminuir o que? O oxigênio. Eu vou ter líquido e eu vou ter calor, só que eu não tenho oxigênio. Eu estou o quê? Abafando. É um método de extinção também, o abafamento. Certo? Também tem extinção química, que é utilizada também para apagar. Aqui, os agentes extintores, que nós falamos aqui, são substâncias que, ao serem aplicadas sobre o fogo, causam a sua extinção. Quais são os mais usados? Os extintores de incêndio que eu falei. Água, pó químico seco, gás carbônico e tem o pó ABC, que é muito utilizado. A água, ela extingue o incêndio basicamente por resfriamento, que eu tinha falado no início. Ela absorve o calor, certo? Ela não é recomendada para a extinção de incêndio de materiais elétricos energizados pelo risco que traz ao combatente. Quando utilizada em combate ao fogo em líquidos inflamáveis, há o risco de ocorrer o que? O transbordamento, que a pressão que eu vou usar da água, ela pode derramar aquele líquido inflamável. O pó químico seco é uma substância constituída de bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio, que são destinados a combater incêndio em combustíveis sólidos líquidos, ou de fosfato monoamônico para extintores tidos polivalentes, ou seja, para combustíveis sólidos, líquidos, equipamentos elétricos energizados, que pulverizadas formam uma nuvem de pó sobre o fogo, extinguindo por quebra de reação em cadeia por abafamento. O gás carbônico, se pegar o extintor de gás carbônico, ele tem uma característica diferente, tá? Ele sai numa temperatura muito baixa, tá? Ele sai em forma de gelo seco, se você tiver contato com a pele, você queima. Então, ele é conhecido como dióxido de carbono, ou CO2, é um gás mais denso, que ele é mais pesado que o ar, sem cor, sem cheiro, não condutor de eletricidade e também não é venenoso, mas ele é o quê? Asfixiante. Age principalmente por abafamento,
tendo secundariamente a ação de resfriamento. Ele sai na temperatura de menos 70 graus Celsius, é muito baixo, tá? A temperatura dele. E a espuma mecânica é produzida pelo batimento de água, líquido gerador de espuma e ar. Como agente extintor, age por abafamento e secundariamente por resfriamento também. E aqui nós temos, pessoal, os equipamentos de combate, ó, extintores, sistema de hidrante, a mangueira e o sprinkler, que é o chuveiro automático. Então aqui estão os extintores de água, de pó químico seco, de gás carbônico. Depois é importante fazer até uma prática, né, com vocês com relação ao uso dos extintores, que a gente vai estar mostrando para vocês. Tá vendo? Ó? Aí mostra aqui, por exemplo, o extintor de incêndio. Use o extintor na posição vertical, puxe a trava de segurança, segure a ponta da mangueira e aperte o gatilho da válvula e dirija o jato à base do fogo. O extintor de incêndio, se você pegar e ler o rótulo dele, ele explica como é que você usa. Só que no momento do fogo, se a pessoa não sabe usar, ela fica desesperada. Ela não vai querer ler aquilo ali. Por isso tem que ter um treinamento de como utilizar. E a parte prática nossa, a gente vai mostrar isso, né? Que gira o lacre, tira, puxa o pino de segurança, direciona o jato na base do fogo, né? Aproxima progressiva e cautelosamente na direção do vento, nunca contra o vento. Na hora que você for usar, pode vir material e até a chama pode te envolver. Então, o extintor de água pressurizada é muito comum também a utilização. Né? O extintor de pó químico seco, que é o PQS, tá? E o extintor de CO2, tá vendo? Ó? A diferença aqui, ó, o extintor de pó químico seco de água são bem parecidos. Ó, água, PQS e o próprio pó ABC são muito parecidos. Olha o CO2, ele é diferente, ele tem o que? O difusor, ele não tem manômetro, ele tem um formato de bala, certo? Então é importante a gente, né? O sistema de hidrante já é um sistema dotado aí, é um sistema onde a gente vai ter um reservatório de água, vai ter a tubulação, onde chega na ponta aqui, ó, os registros, tá vendo? Registro Globo, aqui as mangueiras, e é um sistema quando eu tenho um incêndio ali maior, quando eu não consigo mais combater somente com extintores. Então, vai se pegar essas mangueiras, elas são mangueiras aí de 15, às vezes 20 metros, mas geralmente é 2 lances de 15, então tem 30 metros de mangueira aqui, vai lançar essa mangueira, né, vai ter um treinamento específico para isso, vai montar a linha, lançar, vai conectar uma das extremidades aqui na saída, né, vai fazer um engate entre as mangueiras e vai colocar o esguicho na ponta da mangueira. Pode ser o esguicho regulável ou jato. A partir do momento que eu faço isso, montou a linha aí de hidrante, né, tem que ser uma técnica de treinamento, vai abrir o registro e vai combater o fogo. Aí é um treinamento prático que vocês têm que receber. Ok? E aqui nós, tá vendo, ó, reservatório de água, redistribuição de água, né, o sistema de hidrante aqui, bomba de incêndio. Dentro desse sistema, né, a água, dependendo da situação, a pressão dela não é suficiente, só com a pressão, né, por gravidade. Então ela vai ter um sistema de bomba, que a partir do momento que eu abro o registro, a bomba vai entrar para bombear a água com mais pressão. E eu ser mais bem sucedido no combate. Tá vendo? Esguicho a jugulheta, chave de mangueira, esguicho regulável, de vazão variável, né, e as mangueiras aí de incêndio também. Sistema de alarme também, pessoal, é importante. Quando se fala de líquidos inflamáveis, o sistema de alarme, ele é para fazer o quê? Comunicação. Se eu estou num galpão ali de 300 metros quadrados, na fábrica pequena, qualquer coisa que aconteça ali, todo mundo vai ficar sabendo, a comunicação vai fluir. A partir do momento que eu tenho uma área maior, eu tenho uma área lá de 3.000 metros quadrados, começou a pegar fogo, por exemplo, na manutenção. Como é que eu vou comunicar pegando fogo? Através do sistema de alarme. Então eu vou para o alarme mais próximo, pode ser um acionador manual ali, ou até um quebra-vida, eu vou pegar um martelinho e vou quebrar, vai disparar o alarme da empresa. A partir do momento que dispara esse alarme, vai chegar num local de controle, geralmente é na portaria da empresa, onde tem um monitoramento, ou no SESMIT da empresa também, patrimonial, e as pessoas que escutarem o alarme da brigada já vai ter que ir para o ponto de encontro, a brigada de emergência do local. Vai para um ponto de encontro, esse ponto de encontro, ou vai ter lá uma repetidora onde mostra, porque o alarme, todo alarme, ele tem um mapeamento na central dele. Aos poucos tem 50 alarmes dentro da empresa.
Se eu quebrei o alarme número 25 lá, pá, na central vai aparecer alarme de incêndio número 25, setor tal. Por exemplo, manutenção. O pessoal da brigada, se tiver uma repetidora lá no sistema, ela vai ver aonde que é e vai dirigir para o local para ajudar a combater o incêndio ou a pessoa que passou mal, o que for. Ok? Então, o sistema de alarme, resumidamente, é isso. Sistema de iluminação de emergência também é importante. Se tiver um incêndio, eu vou ter um sistema de iluminação para quê? Uma das primeiras ações que a gente faz quando tem um incêndio é desligar a energia elétrica. Se eu vou ficar sem luz, eu vou ficar, dependendo da área, eu vou ficar no escuro. Por isso que tem a iluminação de emergência, porque ela, a partir do momento que eu desligo a energia, ela acende automaticamente. E vai iluminar ali para mim sair com a equipe, né, para retirar as pessoas de forma segura. E tem uns exemplos de, tá vendo? Ó, sistema aqui detector de gases, né, dependendo do local, fechado, subestação, por exemplo. Começou a pegar fogo lá, ninguém está vendo. Saiu fumaça, vai chegar a fumaça nesse detector, vai apitar da mesma forma. É o detector de fumaça. Tá? E aqui o sistema quebra-vidro, tem esse de puxar também. Tem vários modelos hoje de alarme de incêndio para acionamento. E aqui o sistema de comunicação, rota de fuga, saída de emergência. Essas placas aqui, ó, além disso, direcionam o que? As rotas. E o que é importante? Elas são o quê? Fotoluminescente. O que é isso? No escuro eu consigo enxergar. Eu enxergando essas placas no escuro, fica mais fácil para mim sair. Tá? E aqui nós temos também o procedimento de rota de fuga, abandono, né? O que deve incluir no plano de emergência? O acionamento do plano de fuga e abandono, saída de emergência, rotas, ponto de encontro, contagem de pessoal. Em todos os escritórios, frente de serviço, tem que manter visível o plano de emergência. Neste plano de emergência estão os contatos. Tem um número aqui, mas cada empresa tem o seu número de contato para avisar as ocorrências de emergência. Pessoal, então, essa foi uma das partes do treinamento da NR20, um resumo geral da NR20, dos líquidos inflamáveis. O que é importante, gente, quando se fala de NR20? Conhecer o material que vocês trabalham. Conhecer o produto, o líquido que vocês trabalham, que vocês manuseiam, identificação, armazenamento, as proibições que tem, orientação do pessoal, às vezes, que não é da área. Vocês, por exemplo, têm um treinamento, têm um conhecimento, às vezes tem outras pessoas que não fazem aquele tipo de atividade que não conhecem. Então, se estiver fazendo algo fora do procedimento, vocês têm que orientar essas pessoas para elas trabalharem de forma segura, de forma correta. Ok?